Fala galerinha, beleza? Dando continuidade ao que a gente estava falando nas nossas últimas aulas, nessa nossa revisão zona para recuperação semestral, a gente vai falar agora do tema frações, ok? Vou falar sobre frações com vocês e só lembrando a ideia, né? Frações, elas são representadas matematicamente desse modelo aqui. Em cima um numerador, embaixo um denominador, ok? Então o numerador é um número, o denominador também é um número, tem essa barrinha aqui no meio. E qual que é a ideia que está por trás? Então o denominador, ele me indica geralmente em quantas partes eu estou dividindo, e o numerador quantas partes eu estou pegando, ok? Então, por exemplo, 2 quartos, bora dar uma analisada nessa situação da Emília. Diz que ela cortou o queijo em 4 partes, separou 2 quartos. O que é que significa isso? Então, ela pegou um queijo, dividiu em 4 partes e ela está pegando duas. Então, eu posso dizer que ela pegou 2 quartos desse queijo. Beleza, beleza, beleza. Já a Sofia, ela cortou o queijo não em 4 partes, ela cortou em 8 partes. Cortou em 8 partes, mas pegou 4 dessas partes. Você concorda que se a gente for pensar em quantas partes cada uma pegou, elas pegaram um número diferentes, né? Então uma pegou 2, outra pegou 4. Só que pensando na ideia, o que está acontecendo? De 4 partes, a Emília pegou 2 e de 8 partes, a Sofia pegou 4. Você concorda que nos dois casos elas estão pegando metade desse queijo? Então, tem uma ideia que está associada a essa ideia de frações, que é de frações que são equivalentes, que elas têm igual valor, têm igual significado matemático, ok? E como que a gente obtém matematicamente frações que são equivalentes? Está escrito bem aqui no cantinho, dividindo ou multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número. Como que a gente pode conferir, por exemplo, se duas frações são equivalentes? A gente pode ver que as duas elas vão se ter a mesma fração irredutível associada. Professor, não entendi. Então, olha só o que eu vou escrever aí no quadro. Então, ó, o 2 quartos. Você concorda? Se eu pego em cima e embaixo e tento dividir ao máximo pelos mesmos números, vai dar quanto? Ó, dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Vai ficar então a fração 1 meio. Aqui em cima 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Perfeito. Então a fração irredutível, porque eu não consigo dividir mais, é 1 meio. 1 meio que significa 1 de 2, metade, ok? A outra fração é ali, 4 oitavos. 4 oitavos. Dá para dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, que é o 4. Aqui dividindo em cima e embaixo, vai dar 1. E embaixo vai dar 2. 1 meio também. Então, as duas possuem a mesma fração irredutível, ou seja, 2 quartos e 4 oitavos são a mesma coisa que 1 meio. Eu obtive a mesma fração para as duas, uma mesma fração equivalente às duas. Então, as duas se equivalem também. Fechou? Então, lembra que eu escrevi aqui, ó, dividir ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, por exemplo, se eu pego aqui, por exemplo, 2 quartos, e eu multiplico tanto em cima, tanto embaixo por 3, ok? Então, ó, vou obter qual fração? Vou obter aqui em cima 6, aqui embaixo vou obter 12. 6 dozeavos. Essa fração é equivalente a todas essas outras. Ok? Fechou? Elas são equivalentes, têm o mesmo significado matemático. Nesse caso aqui, simbolizam metade. Beleza? Então, primeiro assunto importante dentro de frações para vocês darem essa prestada de atenção legal. Frações equivalentes. Ok? Então, ó, essa questãozinha, como é que a gente resolveria? Verifique se as frações elas são equivalentes. Então, aí tem 3 quintos e 15/25. Como que a gente conferia se é
como que a gente vai conferir se elas são equivalentes? Ó, eu vou simplificar as duas, ok? Se a gente obtiver o mesmo valor, é porque elas são equivalentes. Se não, não. Então, ó, 3 quintos. 3 quintos. Tem como eu simplificar, dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor? Não, ela já está na forma irredutível que a gente chama, né? Então, 3 quintos, 3 quintos. 15 25 avos. 15 25 avos. A gente vai utilizar aquela ideia que a gente falou de critério de divisibilidade. E aí, ó, qual o número que dá para dividir tanto em cima, tanto embaixo? O 5. Lembra qual é o critério do 5? Terminar com 0 ou 5. Os dois terminam com 5, então os dois são divisíveis por 5. Então, 5 aqui, 5 aqui, e aí vai ficar 15 dividido por 5 dá 3. 25 dividido por 5 dá 5. 3 quintos. Olha, 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 3 quintos. Então, as duas possuem a mesma fração irredutível. Então, as duas, elas se equivalem, têm o mesmo significado matemático. Fechou? Outra maneira que você podia estabelecer essa ideia de frações equivalentes é percebendo o seguinte: o 3 aqui está virando 15, então eu estou multiplicando por 5. Aí você confere na de baixo se também está multiplicando por 5. Se tiver, então está certinho, ok? Então, ó, 5 vezes 5 dá 25. Então, beleza, ok, elas se equivalem. Se fosse um outro resultado, sei lá, se aqui embaixo fosse 27, 5 vezes 5 não dá 27, então estaria errado, elas não seriam equivalentes. Ok? Massa, massa, massa. Olhei nessa letra B, olhei nessa letra B. Pensa aqui comigo, ó. Bora pensar desse jeito que eu te falei, ó. 21 por 7. O que está acontecendo? Dividindo por 3, ok? Então, para ser equivalente, o 36 tem que acontecer o que com ele? Dividir por 3 também. 36 dividido em 3 partes dá quanto? 12. Realmente dá 12. Então, essas frações são equivalentes. Aí, ó, 2 terços e 12 trezeavos. Pensa aqui comigo. Ó, o 2 aqui está virando 12, ok? Então, o que está acontecendo? Está multiplicando por 6. Então, para ser equivalente, aqui embaixo também tem que multiplicar por 6. Está acontecendo isso? 3 vezes 6 dá 13? Não, 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 não. Então, ó, não está multiplicando por 6. Então, elas não são equivalentes. Beleza? Massa. Então, essa ideia de equivalência, de boa, tranquilo, certinho? Bora seguir então. Outra ideia importante quando a gente fala sobre frações, comparação de frações. Tem que saber comparar fração. Importantíssimo, fechou? Como que a gente vai comparar duas frações? Então, comparar duas frações é simples quando os denominadores são iguais. Por quê? Pensa comigo. Se eu tenho 3 quintos e eu tenho 2 quintos. Pensa comigo. Eu tenho algo que eu dividi em 5 partes, aqui eu peguei 3 e aqui eu peguei 2. Então, se é o mesmo denominador, qual vai ser maior? A que eu tiver o maior numerador, ok? Então, essa aqui seria maior. Só se lembrar, né, da boca do jacaré. A boca do jacaré. Eu sou um excelente desenhista, né? Então, isso aqui é um jacaré. Meu Deus, que jacaré horrível. Aqui é a língua dele. Fechou? Então, a boca do jacaré sempre vai estar apontando para o maior deles. Fechou? Massa, maravilha. Ah, então, quando o denominador é igual, é fácil, é ótimo demais. Fechou? Então, quando não for igual, o que a gente vai fazer? Ué, vai igualar. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai igualar obtendo frações equivalentes. Pessoal, como? É isso que eu vou te mostrar agora. Beleza? Então, ó, qual que é maior? 7 oitavos ou 17 vinteavos? Os denominadores são diferentes. O que a gente vai fazer? Igualar de um jeito. Como que a gente vai igualar? Aí que junta tudo que a gente viu ao longo dessas aulinhas.
a gente vai ver quem vai ser o menor múltiplo comum dos denominadores. Ele vai ser o nosso novo denominador para essas frações, para obter essa fração equivalente a cada uma delas. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu fazer minha letra A. Então, primeiro passo para igualar os denominadores. Eu vou pegar o 8 e o 20 e eu vou calcular o MC. Aqui, ó, fazer rapidão para nós. Por 2 que vai ficar 4, que vai ficar 10. Por 2 vai ficar 2, aqui vai ficar 5. Por 2, 2, 2 não, fica 1 já. 1. Aqui repete o 5. Aí não dá mais por 2. Próximo número primo, o 3. Não dá também. Próximo número primo, o 5. Então vai ficar 1, 1. E aqui você para, multiplica todo mundo, vai ficar 5 vezes 2, 10, vezes 2, 20, vezes 2, 40. 40 vai ser o MMC. Esse MMC vai ser o novo denominador para as duas frações. Por isso, como assim, ó? Aqui não é 7 oitavos e o outro não é 17 vinteavos. Então, a gente vai obter uma fração equivalente. O novo denominador para elas vai ser 40. Qual o objetivo? A gente está igualando os denominadores, ok? Porque aí vai ficar mais fácil da gente comparar, ok? Aí agora a ideia vai ser a seguinte. O 20 eu transformei ele para virar 40, ou seja, estou multiplicando por 2. Para a função ser equivalente, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número. Embaixo multiplico por 2, em cima eu faço o quê? Multiplico por 2 também. 17 vezes 2. 17 vezes 2 vai dar o nosso 34, ok? Então aqui vai ficar o 34 no numerador. E na fração de cima, mesma ideia, ok? Bora obter a fração equivalente com o denominador 40. Aqui, do 8 para ver 40, estou multiplicando por 5. Então, aqui em cima também vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar por 5. 7 vezes 5 dá quanto? 35. 35. Ah, perfeito. Então, ó, agora eu consigo comparar facilmente essas duas frações. Olha só, olha só. É que 7 oitavos é a mesma coisa, é equivalente a 35 quarentavos, e 17 vinteavos é a mesma coisa que 34 quarentavos. Qual que é maior? Pegar 35 ou pegar 34 de 40? 35. Então, essa daqui é a maior delas, ok? E como ela veio dos 7 oitavos, é equivalente a 7 oitavos, então 7 oitavos vai ser maior do que 17 vinteavos. A boca vai ficar apontada por 7 oitavos. Fez sentido? Fechou? Se fez sentido, então bora seguir. Então, agora letra B, letra B. Bora fazer a mesma coisa. Não tem segredo. Já foi. Agora é a B. Aí, ó, 4 sétimos e 3 quintos. Como que a gente vai comparar esse trem? Bora igualar o denominador, ok? Então, a gente pode fazer o nosso MMC. Dependendo, às vezes vai ser mais rápido pegar os denominadores e multiplicar. Aqui, ó, 7 e 5. 7 vezes 5 dá 35. A gente já pode direto fazer isso e já encontrar um novo denominador que a gente vai usar. Então, 4 sétimos e 3 quintos. Então, eu multipliquei aqui os denominadores. Multipliquei o 7 pelo 5, ok? Quando eu multiplico 7 pelo 5, já deu quem? 35. Então, eu já posso adotar esse 35 como meu novo denominador, ok? Professor, por que você está fazendo isso, em vez de fazer o MMC? Porque a gente faz o MMC para já descobrir esse denominador, porque aí a gente não precisaria depois fazer uma simplificação e tal.
ok? Quando a gente faz esse procedimento já multiplicando os denominadores, a gente vai obter com certeza um múltiplo comum entre esses dois números, ok? Então dá certo do mesmo jeito, só que aqui a gente já está utilizando o menor, então a gente não precisaria simplificar futuramente, ok? Nesse caso aqui a gente futuramente, por exemplo, simplificaria, de boa? Mas não tem problema, como a gente quer estabelecer uma comparação, o que importa é os denominadores serem iguais, beleza? Então, ó, perfeito, o denominador já está igual. Agora é só a gente obter o numerador, ok? Se eu troquei o denominador, eu tenho que trocar o numerador também do mesmo jeito. Do 7 para virar 35, eu multipliquei por 5. Então, multipliquei por 5. Então, em cima eu vou multiplicar por 5 também, para obter a fração equivalente a essa. Então, vai ficar 4 vezes 5 vai dar 20. E agora, aqui embaixo, obter outra fração equivalente. Do 5 para virar 35, eu multipliquei por 7. Então, aqui eu também vou multiplicar por 7. 3 vezes 7 vai dar 21. E agora eu consigo comparar essas duas frações. 20, 35 avos e 21, 35 avos. Qual que vai ser maior? A que tem a maior numerador. Então, vai ser essa daqui de baixo. Ela é equivalente a qual? 3 quintos. Então, 3 quintos vai ser também maior do que 4 sétimos. A boquinha vai ficar apontada para o 3 quintos. Beleza, galerinha. Então, comparação de fração, a ideia é essa. Igual os denominadores. Igual os denominadores, a que tiver maior numerador vai ser a maior. Beleza? Para a gente fechar esse bloco sobre frações, bora falar sobre fração de quantidade. Como que a gente vai utilizar essa ideia de fração de quantidade? Então, a gente vai fazer bem assim. Olha só, já vou direto no exemplo. Se Lucy ela tem 12 ovos e vai usar 5 cestos deles para fazer quindins, quantos ovos ela vai usar? Pensa comigo na ideia de fração mesmo. O que seria 5 sextos? Seria eu pegar uma coisa, dividir ela em 6 pedaços, iguais, e eu fazer a utilização de 5 desses pedaços. Então, vou pintar aqui 5 desses bloquinhos, ok? Fechou? Então, quando ela fala 5 sextos dos 12 ovos, então é como se ela pegasse 12 ovos, que é o total. 12 é o meu total. Dividisse em 6 partes. Então, 12 dividido por 6, aqui 12 dividido por 6 daria 2. 2 vezes 6, 12, resto zero, divisão exata. Então, dá 2. Então, cada partezinha dessa teria como se fosse 2. E aqui eu estou pegando 5 dessas partes, são as que eu pintei, né? Estou pegando 5 dessas partes. Então, nesse caso, eu estaria pegando 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então, ao todo, eu pegaria 5 vezes 2. Daria quanto? Daria 10. Então, 5 sextos de 12 seriam 10, por essa lógica que a gente apresentou. Como que a gente poderia fazer isso de uma maneira muito rápida, muito simples? Seria fazer da seguinte maneira. Eu estou querendo descobrir quanto que é 5 sextos de 12. Então, quando a gente escreve essa estrutura, a gente aprende lá no nosso fundizinho, que é só você pegar o 12, aí faz aquele procedimento. Divide embaixo, multiplica em cima. Fechou? E aí vai dar o nosso resultadinho, ó. 12 divide embaixo, multiplica em cima. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Por quê? Pela lógica que eu tinha explicado anteriormente, ok? Então, 5 sextos é como se eu pegasse alguma coisa, dividisse em 6 caixinhas, ok?
Cada caixinha, nesse caso aqui, ficaria com 2, e eu pegasse 5 dessas caixinhas. Se eu peguei 5 dessas caixinhas, que cada uma tem 2, então eu vou estar pegando um total 10, ok? Da mesma coisa, 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5 dá 10. Você pode fazer do jeito que você ficar mais confortável. Isso que importa, ok? Mas tem que ter lógica, tem que fazer sentido para você, tá bom? Para a gente fechar a última questãozinha de fração, olha só. Calcule quantos carros iniciaram a corrida de Fórmula Indy, que é uma corrida famosa, sabendo que 12 carros completaram as voltas, representam 2/3 dos que iniciaram a corrida. Então, bora lá, bora pensar. Então, 12 carros representam 2/3 dos que iniciaram a corrida. 2/3, então é uma fração que eu pego como se fosse um totalzinho, divido em 3 pedaços e eu estou pegando 2 desses pedaços. 1, 2 desses pedaços. Ok? Isso é 2/3. Ele está falando que 12 carros representam esses 2/3. Então pensa comigo. Se esses dois pintadinhos aqui são 2/3 e 2/3 equivale a 12 carrinhos, então é como se cada partezinha que está pintada equivalessem a 6 carrinhos. Fechou? Então, ó, aqui é 6 carrinhos, 6 carrinhos. Então, esse aqui vai ser quantos? 6 carrinhos. E ao todo, então, eu vou ter quantos carrinhos? Uai, então eu vou ter 6 com 6 com 6. Eu vou ter 3 vezes 6 carrinhos. Ok? Deixa eu só colocar aqui mais para baixo para dar um espaço legal para a gente escrever isso. Então, ao todo, eu vou ter 3 vezes 6 carrinhos. Ao todo, eu tenho 18. 18 seria o meu total. As 3 partezinhas. Os 3/3, né? Ok? Meu inteiro. Então, ó, quantos carros iniciaram a corrida? 18, ok? 18 ao todo, que corresponde ao total. Beleza? Então é meio que um raciocínio inverso do que a gente fez nessa questão anterior. Aqui a gente fecha esse nosso bloquinho falando sobre fração para essa nossa provinha de recuperação semestral. Tranquilo? Dá uma espreguiçada, bebe uma água e bora para o próximo bloco e o último, ok? A gente vai falar um pouco sobre geometria, beleza? Até já!